Fala galera, beleza? Meu nome é Jarickson Passos, eu trabalho com tecnologia e engenharia e um dos nossos serviços que a gente presta aqui na empresa é a instalação de rede wireless ou rede interna. E a maior reclamação que a gente tem dos clientes é que o pessoal contrata a internet da operadora e a internet é lá de 150 MB, 300 MB, 200 MB, 120 MB. Seja lá qual for a velocidade considerada relativamente alta, e não funciona, ou não funciona como deveria, como o cliente espera. Então, o que acontece? Não quer dizer que a operadora não está entregando o que ela está prometendo. O que ocorre em 90% das obras que a gente encontra aí é que o pessoal não faz um projeto chamado projeto lógico ou projeto de telecomunicações para as residências. Então, a gente enfrenta esse problema que não existe a tubulação, a infraestrutura preparada para distribuir a rede wireless em toda a residência. Aí, vamos supor, a casa tem lá 300, 400 metros quadrados e a pessoa contrata o Wi-Fi lá da operadora de 300 MB e acha que esse link de 300 MB é a potência de distribuição na casa toda, mas isso é errado. Então, o que acontece? A gente necessita a distribuição de pontos de acesso na casa. Então, esse tipo de serviço a gente presta aqui, tanto da parte de projeto até a execução, ou caso não tenha projeto, que é muito comum isso acontecer, o pessoal não faz os projetos ou faz um projeto por alguém que não é especialista na área e aí acaba complicando depois que precisa instalar a internet, distribuir a internet em todo lugar, em toda residência. Então, qual é o meu conselho? Primeiro é quebrar esse conceito que a velocidade do link da internet é a distribuição interna que você vai ter. Então, uma coisa é a operadora, chegar lá com link de determinada velocidade. Outra coisa é a tua rede interna. Então, o nosso trabalho especificamente é proporcionar a melhor experiência do usuário na rede interna. Para nós não interessa qual operadora que está chegando. A gente faz a configuração interna da residência, de modo que o link que está chegando da operadora vai ser bem distribuído para a casa toda. Então, às vezes, em sistemas de automação, que é algo que a gente também presta serviço aqui, a pessoa quer um sistema de automação de iluminação da residência ou um sistema de automação de som. Aí não tem uma rede wireless eficiente, ou a pessoa trabalha pela internet. Hoje a gente está vivendo esse parâmetro muito forte, né, de trabalhar pela internet em home office, e aí o pessoal tem procurado soluções que melhoram aí a internet geral. Então, primeira coisa, link de internet, link da operadora, não é a velocidade de distribuição interna. O que melhora a distribuição interna? É um projeto que deve ser pensado antes, ou equipamentos que trabalhem com uma rede mesh, que é o caso mais fácil de resolver problemas de wireless quando não tem estrutura, né? Não tem a possibilidade de cabeado. É melhor do que o cabeado? Não, não é melhor. Nada substitui o ponto físico, a conexão física do cabo. Então, se você está projetando ou vai comprar uma casa pequena, digamos assim, uma área menor aí do que 60 metros quadrados, e você vai pedir só a operadora, não vai trabalhar com rede interna. Beleza, aí determine no teu projeto que esse ponto seja o mais central da casa possível. E outro, que seja um ponto alto
para que o sinal do wireless ele é um sinal radial. Então ele pega o centro do access point ou da antena e distribui de maneira radial. Então, uma dica que a gente pode dar para vocês é sempre centralize o ponto de chegada no ponto mais central da casa, se você não for fazer uma distribuição de rede interna. Se você vai fazer uma distribuição de rede interna, aí tem que analisar o projeto. Cada casa é um projeto específico, então era interessante visualizar ou pegar uma consultoria de alguém que entende do assunto para determinar, a gente precisa de infraestrutura nesse ponto, em tal ponto, tal ponto. Nós trabalhamos muito aqui com access point de teto. Então, existem alguns fabricantes que a gente trabalha, a Unify, o Ubiquiti, a Intelbras e TP-Link também, Cisco, todos eles têm access points de montagem no teto. Então, se você está com um Wi-Fi ruim na tua casa e precisa melhorar isso e não sabe como, então pode mandar uma mensagem para nós, a gente pode prestar uma consultoria para vocês e resolver. Se você está em obra, melhor ainda, essa é a hora. Então, toda a parte de telecomunicações, ela envolve a necessidade de uma boa distribuição de internet em todos os cômodos. Isso vai influenciar em todo o conceito smart que a gente vive hoje. Então, TV smart, os smartphones, tablet, laptop, computadores, dependendo do conceito da residência, tem a parte de automação que eu já comentei. Então, tudo depende de um sinal forte de internet. Beleza? Outros detalhes aí, outras dúvidas que a gente vê, o pessoal reclamando, né? Eu contratei internet X e aí peguei um repetidor X e estou usando esse repetidor e não está funcionando. Então, o repetidor ele é uma ilusão. Ele só replica o sinal que ele recebe. Então, se ele já está num ponto que o sinal está chegando fraco, ele só vai replicar, aparentemente vai dar um sinal forte no celular ou no notebook. Entretanto, esse sinal ele só está forte porque tem mais um ponto elétrico distribuindo ali, um ponto acionado, né, pela eletricidade, que está emitindo o Wi-Fi num novo ponto. Mas a força de sinal, onde está recebendo esse sinal para replicar, ele continua sendo fraco. Então é uma ilusão. Quase 100% dos casos aí, o pessoal coloca repetidor e não tem satisfação, porque o repetidor não funciona com o protocolo mesh, né? E isso impacta em não funcionar. Você vai ter que trocar os equipamentos ou passar cabo e instalar um access point, que é o mais indicado. Outro detalhe que impacta diretamente: laje e parede. Então, se você tem alguns pontos, às vezes está lá com uma casa de determinado tamanho e quer saber quantos access points eu preciso colocar. Depende das paredes, depende da estrutura, depende da laje. Existem casas com o mesmo tamanho em relação ao metro quadrado, que nós já utilizamos 7 access points, e em relação a outra casa que foi colocado 2 access points para cobertura de mesma área. Então, qual foi o diferencial de uma para outra? Quantidade de paredes e tamanho da laje. Então, a gente teve a oportunidade de acompanhar a construção e, baseado nessas informações, a gente dimensionou algo que os dois são atendidos corretamente. O que tem 7 access points tem a mesma experiência de conexão do que tem 2 access points. Mas foi definido isso desde a construção, então a gente conseguiu determinar o aparelho correto para o uso correto. Beleza? Então, eu creio que é isso aí por hoje. Se você tem mais algum detalhe ou mais alguma dúvida, pode comentar, pode chamar a gente no Facebook, no Instagram. Nós somos a J Passos Engenharia. Então, estamos aí à disposição para qualquer tipo de projeto que dependa de telecomunicações e energia. Nós somos especialistas nessas áreas, seja residencial, seja corporativo ou seja industrial. Ok? Obrigado e até a próxima.